Resident Evil 3. Nemesis foi lançado em 1999 para PlayStation e posteriormente para outras plataformas. É um dos jogos mais icônicos da franquia Resident Evil, trazendo ação intensa, momentos de terror marcantes e a presença do inesquecível Nemesis. Aqui estão algumas curiosidades sobre o jogo. Originalmente não seria Resident Evil 3, o jogo que conhecemos como Resident Evil 3. Nemesis começou como um derivado, ou seja, um projeto paralelo e não uma sequência numerada. A Capcom estava desenvolvendo outro jogo para ser Resident Evil 3, conhecido como Resident Evil Código Verônica, mas por questões de contrato com a Sony, o terceiro título principal precisava ser lançado no PlayStation. Assim, o projeto de Jill Valentine em Raccoon City foi promovido a título principal. O primeiro mundo aberto da série Resident Evil 3 introduziu um ambiente mais aberto e explorável em comparação aos jogos anteriores. Diferente das mansões e laboratórios fechados dos títulos anteriores, este jogo permite explorar vários locais icônicos de Cidade Raccoon, como delegacias, ruas, lojas e parques. O sistema de escolhas afeta a história. Durante o jogo, o jogador encontra momentos chamados Live Selection, onde precisa tomar decisões rápidas que afetam o desenrolar da história. Dependendo das escolhas, personagens podem sobreviver ou morrer, e até o final do jogo pode ser diferente. Nemesis, o vilão mais aterrorizante da época, Nemesis foi projetado para ser um inimigo imprevisível e implacável, perseguindo o jogador de forma dinâmica ao longo do jogo. Ele pode correr, abrir portas e até te atacar com seu tentáculo. Seu famoso grito Stars se tornou um dos momentos mais icônicos do jogo. É considerado um dos primeiros inimigos que persegue o personagem principal da história dos videogames, influenciando jogos futuros como Alien, Isolation e Outlast. Referências ao primeiro Resident Evil, o jogo reutiliza alguns cenários de Resident Evil 2, como a delegacia de polícia da cidade Raccoon, que agora aparece destruída. Além disso, encontramos Brad Vickers, piloto do primeiro jogo, que é morto por Nemesis e se transforma em um zumbi. Mais foco em ação. Diferente dos jogos anteriores, Resident Evil 3 introduziu mais elementos de ação, como a possibilidade de desviar de ataques e um sistema de criação de munição. Isso foi feito para tornar o jogo mais dinâmico, diferenciando-se dos dois primeiros títulos, que tinham um ritmo mais lento. O modo Mercenaries começou aqui. Após terminar o jogo, é desbloqueado o modo The Mercenaries, Operation Mad Jackal, onde o jogador assume o controle de mercenários da Umbrella e precisa sobreviver em Raccoon City. Esse modo se tornou um clássico da série, sendo aprimorado em jogos como Resident Evil 4, 5 e 6. Diferentes finais e o destino de Jill. Dependendo das decisões do jogador, o final pode mudar. Jill pode escapar com Carlos Oliveira ou até com Barry Burton, um personagem do primeiro jogo. Esse jogo também é importante porque estabelece a cura do vírus em Jill, permitindo sua participação em futuros jogos da franquia. Zumbis mais inteligentes. A inteligência artificial dos zumbis foi aprimorada em relação aos jogos anteriores. Eles agora podem correr ocasionalmente, subir escadas e até se fingirem de mortos. Expansão do universo de Resident Evil 3, introduziu personagens importantes como Carlos Oliveira, Nikolai Genovaev e Mikhail Victor, que expandiram o universo da franquia. Também foi o primeiro jogo a mostrar como a Umbrella lidava com o surto de Recoon, dando mais contexto para a história da saga. A trilha sonora e a atmosfera de terror, a trilha sonora do jogo é tensa e opressora, mudando dinamicamente dependendo das situações. O tema de Nemesis é um dos mais assustadores da franquia, contribuindo para a sensação de medo constante. Influência em jogos futuros. O conceito de um inimigo implacável que persegue o jogador foi expandido em jogos como Resident Evil 4,
com o Dr. Salvador e Verdugo, Resident Evil 7, Jack Baker e Resident Evil 2 Remake, Mr. Shax.